Você já se pegou querendo fazer um cálculo mais rápido? De maneira mais fácil? Exemplo, como é que faz para multiplicar por 5? Dividir por 5? Multiplicar por 11? Como você faz para elevar um número que termina em 5 ao quadrado? Que procedimento simples você pode fazer? Nesta aula eu vou te dar essas dicas. Vamos falar nesta aula sobre máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, os múltiplos e os divisores. Quando é que um número é múltiplo? Quando é que um número é divisor? Quando se usa o máximo? Quando se usa o mínimo? Fundamental e cai muito no Enem. Agora, vamos fazer o seguinte. Nas operações que eu falei anterior, como você faria então para multiplicar por 5? Veja só, multiplicar por 5 é achar a metade e pôr um zero. Exemplo, 16 vezes 5. Qual a metade de 16? 8. Põe um zero. 80. Já fez a conta. Entendeu? Não. Não? Entendeu sim. Olha só. Quanto é 32 vezes 5? Faz a metade de 32. 16. Agora põe um zero. 160. Você já fez a conta. Porque, na verdade, quando você multiplica por 5, você está multiplicando por 10 e dividindo por 2. Ou dividindo por 2 e multiplicando por 10. Entendeu? Entendeu sim. Agora, como eu faço para dividir por 5? Dividir por 5 faz a operação inversa da multiplicação por 5. Por exemplo, 240 dividido por 5. Qual é o dobro de 240? 480. Agora, corta o zero? 48. Então, o resultado é 48. Entendeu? É só fazer isso. Agora, multiplicação e divisão por 5. Agora, como você faria para elevar um número que termina em 5 ao quadrado? Dezenas que terminam em 5 ao quadrado. Como você faria? Por exemplo, 45 ao quadrado, que é 45 vezes 45. Como você faz? Fácil. É só fazer o seguinte. Pega o 4, que é o primeiro algarismo do 45, não é verdade? E multiplica por ele mais 1. Quanto é 4 mais 1? 5. 4 vezes 5? 20. Agora é só colocar 25 no final desse número. Dá 2025. Entendeu? Entendeu sim. É fácil. Agora, vamos começar a nossa aula de números naturais. Números naturais. O conjunto mais fácil de estudar, não é verdade? É representado pela letra N, esse Nzão maiúsculo aí. E quais são os números naturais? São todos os números positivos, incluindo zero. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito. Um número natural, n maior que 1, pode ser escrito como um produto dos seus fatores primos. Opa! O que são números primos? Espera aí. Observação. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores distintos. Espera aí. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores distintos. Tá. Então, o número primo tem que ter dois divisores diferentes, distintos. Ou seja, podem ser divididos por um ou por eles mesmos. Agora, vamos dar um exemplo? 11 é um número primo? 11 é primo. Por quê? Porque 11 só é divisível por 11 e por 1. Ou seja, 11 só tem dois divisores distintos. Ele mesmo e 1. Não é verdade? 13. 13 é um número primo? Porque 13 só é divisível por 1 e por 13. Tranquilo. Agora eu pergunto para vocês, e o número 1 é primo? O número 1? Será que o número 1 é divisível por... Tem dois divisores, aliás? O número 1 tem dois divisores distintos? O número 1 só é divisível por 1. Ele não tem dois divisores distintos. Então, o número 1 não é considerado número primo. O número 2 é primo. Por quê? Porque 2 só é divisível por 1 e por 2, por ele mesmo. Entendeu? Então, o 2 é o primeiro número positivo primo. E um detalhe sobre o 2. É o único número par primo, o 2. Muito bem. Agora,
Para encontrar os fatores primos de um número, basta que ele seja decomposto nos seus fatores primos. Por exemplo, 28. Quando você decompõe 28, o que é que você faz? É divisível por 2, dá 14. É por 2, dá 7. É por 7, dá 1. Veja que 2 e 7 são números primos. Então, quando você decompõe um número, você decompõe em fatores primos. 28. Veja só, 28 é divisível por 2? É. Então, 28 por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Veja que do lado direito dessa linha vertical estão 2, 2 e 7, que são os fatores primos. 70. 70 é divisível por 2? É, porque é par, lógico. 70 por 2 dá 35. 35 por 3 não dá, mas dá por 5. 35 por 5 dá 7. E por 7 dá 1. Então, 70, na verdade, é 2 vezes 5 vezes 7. E observe que 2, 5 e 7 são fatores primos. Agora veja, o que é 28? Os fatores primos de 28 são 2 ao quadrado vezes 7. E os fatores primos de 70 são 2 vezes 5 vezes 7. Múltiplos de um número. Como é que eu faço para encontrar os múltiplos de um número natural? Veja só, quando é que um número é múltiplo? Um número é múltiplo quando ele é divisível por tal número fornecido. Por exemplo, quais são os múltiplos de 2? 4, 6, 2, 8, 16, 10. Todos esses números são divisíveis por 2, então são múltiplos de 2. Um número só é múltiplo se ele for divisível. Ok? Agora, um número é divisor se ele dividir o número fornecido. Por exemplo, 4 é divisor de 8? É, porque 4 divide 8. Então, há uma diferença muito grande entre ser múltiplo e ser divisor. Fique atento. Vamos lá. Múltiplos de um número natural. Veja bem, para encontrar os múltiplos de um número natural, basta multiplicá-lo pelos elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais. Assim, os múltiplos de 5 são, veja só, observe o que ele falou. Para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicá-lo pelos números pertencentes ao conjunto dos números naturais. E quais são os números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, para o infinito. Muito bem, então 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim vai para o infinito. Veja só, encontrar os múltiplos de um número, na verdade você está encontrando números que são divisíveis por tal número. Veja que 0, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 são todos divisíveis por 5. Quais são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, porque todos esses números são divisíveis por 8. E lembre-se, o 0 sempre será múltiplo, sempre será o primeiro número múltiplo, porque o 0 é múltiplo de todos os números. Ok. Agora, observe que os múltiplos de 8, os múltiplos de 5, ou múltiplos de um número, oferecem para a gente uma progressão aritmética, não é verdade? 0, 5, 10, 15. É uma PA de razão 5. 0, 8, 16, 24 é outra PA de razão 8. Não é verdade? Agora, mínimo múltiplo comum. Vou chamar bastante atenção para você. Preste bem atenção. Mínimo múltiplo comum é o menor número múltiplo. Múltiplo é divisível. Comum ao mesmo tempo. Então, peraí. O mínimo múltiplo comum é o menor número divisível ao mesmo tempo por tais números fornecidos. Vamos lá. O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o menor múltiplo, veja, diferente de 0, comum a todos eles. O que eu acabei de falar.
Para encontrar rapidamente o MMC entre os números, basta efetuar a sua divisão pelos fatores primos comuns e não comuns, até que todos sejam reduzidos à unidade. Veja só, eu coloquei um exemplo para a gente aprender isso aí, é na prática mesmo. Preste atenção. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2.520 e 2.700? Vamos lá. Pegue 2.520 com 2.700 e ache o mínimo múltiplo comum dos dois ao mesmo tempo. Peraí, professor, mas por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum? Por que o mínimo múltiplo comum desses números são esses que eu vou encontrar agora? Vamos colocar assim. Porque veja bem, quando você encontra o mínimo múltiplo comum de dois números, você está encontrando preste atenção, o menor número divisível ao mesmo tempo pelos dois números fornecidos, 2.520 e 2.700. Considere os números 2.520 e 2.700. Veja, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, certo? Na verdade, nós vamos fazer o quê? Encontrar o menor número divisível ao mesmo tempo pelos números 2.520 e 2.700. Vamos lá. Por 2, 1.260, 1.350. Por 2, 630, 675. Por 2, 315, 675. Por 3, 105, 225. Por 3 ainda, 35 e 75. Por 3, repete o 35, 75 por 3 dá 25. Por 5 dá 7, 25 por 5 dá 5. Por 5, continua com 7, 5 por 5 dá 1. Agora por 7, 1 e 1. Encontrado o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2.700 e 2.520 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. Fazendo a continha, você vai encontrar 37.800. O que na verdade é 37.800? É o menor número divisível ao mesmo tempo por 2.520 e 2.700. Gente, vamos continuar esse assunto numa próxima aula, para não ficar muito cansativo para você, tá? Tchau!